Um dos critérios para despertar todo o nosso potencial é estar disposto a ver como as informações vêm sendo suprimidas ou desacreditadas. Em nenhum lugar esta manipulação é mais comum do que na medicina. Sabemos o quanto a medicina ocidental é tecnologicamente avançada, porém ela trata os sintomas das doenças usando medicamentos. As nossas conhecidas e caríssimas fórmulas farmacêuticas, compostas por um engenhoso arsenal de máquinas patenteadas que arrecada bilhões de dólares a cada ano. Acredito que, assim como eu, você saiba da existência de opções alternativas e muito eficazes no tratamento de enfermidades. Porém, no século passado, a medicina tradicional varreu tudo para debaixo do tapete. Eu poderia lhe falar de várias que foram negligenciadas, mas há uma interessante que merecia um vídeo. Uma terapia não invasiva criada por um médico chamado William Reich. Ele usou de materiais simples e da energia vital que, curiosamente, muitas tradições antigas falavam ao longo dos séculos. O mais incrível de tudo isso é que sua terapia produziu resultados notáveis. Contudo, se procurarmos evidências e cavarmos bem fundo, encontraremos um desfecho sombrio que para muitos se resume ao assassinato de seu inventor. Isso se deve por causa do resultado de suas descobertas que poderiam mudar completamente nossa compreensão da saúde e das doenças. E diante dos inúmeros pedidos de vocês, hoje falaremos do maior legado de Reich, a energia orgânica. Se você pesquisar o nome William Reich, encontrará mais acusações de fraudes do que elogios. Não há dúvida sobre a quantidade de pressão sofrida por esse homem, uma vez que suas ideias eram muito inovadoras, porém muito controversas. Logo de início ganhou grande respeito ao abrir caminhos nos campos da saúde mental e física. Reich nasceu em 1897 na Áustria. Foi médico, psicanalista e cientista, visitou vários países e escreveu diversos livros. Assim como Sigmund Freud, ficou fascinado com a libido, a chamada energia do impulso sexual como componente do instinto da vida. Aos 30 anos, em Viena, foi testemunha de uma revolta violenta que tirou a vida de muitos inocentes. Esse fato deixou triste e perplexo, porém foi o grande divisor de águas em sua vida, a ponto de conceituar tais ações. Ele chamou de a nocividade social das visões e instituições. E quando digo que foi um divisor de águas, é porque diante disso identificou o problema. Observou que a doença psíquica estava ligada ao irracionalismo de costumes sociais e políticos. Por outro lado, o amor, o trabalho e o conhecimento deveriam governar nossas vidas, mas sem dogmas. Bem, podemos resumir suas descobertas sob 3 pilares. O primeiro é sua fascinação pela libido, que o levou a aprofundar nas pesquisas e descobrir que essa energia era bem mais ampla do que supunha Freud. Ela estava presente não só no corpo, mas também no universo. A energia orgânica. O segundo ponto foi na parte clínica. Como era psicanalista, desenvolveu uma série de formulações absolutamente originais dentro da psicanálise, como por exemplo a análise do caráter. E a partir dessas descobertas mesclou os 2 campos de conhecimento, criando seu próprio método de trabalho, que hoje se conhece como organoterapia ou vegetoterapia. O terceiro pilar é o trabalho de prevenção às neuroses, que passou a questionar várias questões sociais, como por exemplo, o porquê os pais tratam mal seus filhos, o ser humano é tão egoísta e malvado. Concluiu que nossas questões internas, assim como de toda a sociedade, estavam ligadas a um fator sexual, de educação ou repressão, e que, em última instância, levava à calamidade e à irracionalidade. Assim concluiu que para tratar a neurose, deveria reverter o fluxo de energia para fora, inclusive por meio da liberação sexual saudável. Com o passar do tempo e com essas ideias inovadoras, acabou sendo perseguido pelos nazistas. Em 1939 foi para os Estados Unidos na esperança de realizar seu próprio sonho americano, porém experimentou um pesadelo americano.
Mas o trabalho de Reich, embora prestigiado, foi destruído, assim como sua carreira, quando tentou compartilhar com o mundo novos métodos de cura. Talvez suas ideias fossem tão inovadoras que representassem uma ameaça para a indústria médica existente. Então, insatisfeito, passou a questionar o que ele chamava de base artificial das teorias científicas e se concentrou nos aspectos biofísicos das condições psicológicas. Assim, em suas pesquisas, descobriu que as pessoas que tinham emoções não resolvidas mantinham os músculos mais rígidos. Elas bloqueavam o fluxo natural de energia através do corpo. Ou seja, hoje conhecemos como tensão, porém ele chamou de armadura muscular. Passou a observar que uma pressão firme do polegar ou uma massagem profunda em um músculo rígido provocaria uma forte resposta emocional, acompanhada de dor física. E essa dor parecia estimular a memória que inicialmente criou a tensão. Quanto mais reprimida a mente, mais preso o corpo ficava. Então, liberando a energia, o bem-estar e o prazer eram devolvidos ao paciente. E com ele um reflexo pélvico involuntário que ele chamou de reflexo do orgasmo, que curiosamente foi atribuído a muitas respostas além de um orgasmo real. Bem, outro ponto é quando observava uma planta moribunda na água sob um microscópio. Enquanto a força da vida desaparecia, ele testemunhou algumas bolhas azuis luminescentes saindo da planta. E como mágica, unia-se novamente para formar um novo protozoário, um novo organismo vivo. Esse brilho ele chamou de bioma e concluiu que se a energia não for perdida, mas simplesmente transformada, ela deve existir em todos os lugares e sempre. Ele foi capaz de ver e medir a energia do bioma, que é a luminescência nessa fotografia tirada na Lua. Contudo, foi descartado e visto como um truque de luz, porém o brilho da energia da vida é inconfundível. Interessante é que Reich redescobriu que os xamãs das antigas tradições e modalidades de cura já falavam há séculos, que existe uma força vital energética no universo, uma substância etérica, a essência de todo ser vivo e não vivo. Na China é conhecida como Qi ou Chi, na Índia como Prama, na Grécia como Éter, na Polinésia como Mana, mas há inúmeros exemplos. Reich então traçou uma linha entre a força auto-organizada e a energia biológica liberada pelos músculos de seus pacientes. E essa força vital era a fonte da vida e da procriação, que foi chamada de orgone. Interessante é que por milhares de anos, curandeiros e xamãs de muitas culturas têm cultivado essa energia invisível a fim de restaurar a saúde e curar doenças. Entre esses métodos antigos estão alguns que conhecemos, como a acupuntura, o reiki, a reflexologia, limpeza de chakras, dentre outros. E todas compartilham de um princípio consistente. Nossa biologia é governada por meridianos de energia invisível e a doença ocorre quando as áreas estagnam no corpo. Desta forma, enquanto a medicina tradicional trata os sintomas da doença, essas modalidades se concentram em abrir o fluxo desta energia. Assim, Reich criou um dispositivo capaz de detectar e medir a existência da orgone, conforme descrito em seu livro. Se trata de uma bobina de indução e uma série de placas de metal com uma lâmpada entre elas. Toda vez que um campo orgone se aproximava do medidor, a luz acendia. Nos dias de hoje, quem procura algo assim, um medidor experimental de energia vital, não é muito diferente de um leitor de bateria. Porém, pode medir a energia das pessoas, animais, plantas e até alimentos. Bem, enquanto estudava orgone, descobriu algo curioso. Existe a energia orgônica positiva, que era organizada, estruturada e vivificante. E por outro lado, há também a energia orgônica mortal, que era uma energia antibiológica estagnada que levaria à decadência. E a doença nasce do acúmulo da energia mortal combinada com a falta da energia positiva. E passou a ver como a energia negativa interrompia o fluxo da vida através do corpo. E criou uma alternativa. Sua invenção direcionaria o fluxo orgone da vida para um paciente. E ele chamou de acumulador de orgone. A invenção foi projetada para algo simples: concentrar a energia positiva em torno de um ser humano. Ponto final. O dispositivo era composto de materiais orgânicos como lã e fibra de vidro, a fim de atrair e reter a energia orgone. Também haviam materiais inorgânicos como metais que atraem e repelem imediatamente a energia em todas as direções. Desta forma, o acumulador de orgone era um compartimento, um tipo de caixa forrada por dentro com dois materiais repetidos em qualquer número de camadas.
E claro, quanto mais camadas, maior concentração de energia dentro da caixa. Qualquer energia refletida para fora pelas camadas de metal era imediatamente reabsorvida pelo material orgânico e redirecionada para a caixa. Os pacientes simplesmente se sentavam na caixa, permitindo que a energia restaurasse sua saúde. Exatamente como Hipócrates apontou, as forças naturais dentro de nós são os verdadeiros curadores de doenças. Então, um corte ou uma contusão, o acumulador de orgone simplesmente acelerava o processo de cura. Evidentemente, sentar-se em uma caixa como meio de cura parece um pouco obsceno, claro. No entanto, a diferença no campo de energia criada pelo dispositivo pode ser verificada de duas maneiras: comparando a temperatura ou a taxa de descarga eletroscópica dentro das caixas versus fora dela. E Reich testou primeiro nas plantas e viu que elas cresciam muito rápido. Depois partiu para os pacientes, que ficavam sentados entre 20 a 30 minutos enquanto a energia orgânica ambiente era assimilada através da pele e dos pulmões. Pelo microscópio, viu que os glóbulos vermelhos começaram a emitir um brilho azul em suas imagens, e o resultado foi notável. Os pacientes relatavam calor, relaxamento e às vezes uma picada. A pele ficava corada e suava e tinha uma sensação na pele de um brilho suave. Foi quando percebeu que várias doenças se curavam mais rapidamente e algumas eram curadas de maneira completa com o resultado do uso contínuo do acumulador. Ele tratou de problemas digestivos, lesões, picadas de insetos, queimaduras, dores musculares ou articulares, impotência e condições ainda mais desafiadoras como câncer. Outro ponto curioso é que Reich observou a mudança de atitude dos pacientes. Eles expressaram mais alegria e felicidade e positividade após um tratamento. O acumulador de energias parecia liberar emoções negativas presas e substituí-las por positivas. No entanto, não deveria ser usado perto de fontes como usinas nucleares, torres de rádio ou algo similar, já que poderiam prejudicar o tratamento. Portanto, a localização geográfica era um fator importante a ser considerado. Assim, ao longo de anos e anos de pesquisas, centenas de pessoas foram tratadas de doenças com seu acumulador de orgônio e melhoraram seu bem-estar emocional e a função corporal, que era surpreendentemente consistente. Infelizmente, sua celebração durou pouco. Reich, nos anos 50, foi perseguido pelos Estados Unidos, taxado de comunista e foi absolvido somente 7 anos mais tarde, uma vez que não era culpado de atividades subversivas. O curioso é que, pouco antes de ir a público com sua pesquisa e seu produto, de repente a FDA interveio, apreendendo todo o seu produto e condenando-o por fraude. Reich foi preso, teve seu equipamento confiscado e em seguida destruído. Dias após obter a liberdade condicional, morreu de insuficiência cardíaca. Ou não, até hoje há quem acredite fielmente que ele foi assassinado, porque embora acusado publicamente de enganador e fraudulento, ninguém conhecia argumento contrário. Isso porque, para provar a eficácia de sua tecnologia, realizava demonstrações públicas, além de não cobrar pagamento dos pacientes usando o acumulador. Por outro lado, há aqueles que acreditam que foi difamado, não porque sua tecnologia era falsa, mas pelo contrário, porque foi incrivelmente eficaz e abriria as portas da saúde ameaçando a indústria médica existente. Em 1986, cientistas da Universidade de Marburg, na Alemanha, projetaram seu acumulador e às cegas testaram, a fim de saber sua credibilidade. O dispositivo, criado quase da mesma forma que o concebido por Reich, realmente exercia um efeito significativo no organismo humano. Reich deixou instruções em seus artigos que não foram publicados, foram armazenados e selados por 50 anos após a sua morte. Em 2015, a Universidade de Harvard publicou que a narrativa de que Reich era um pseudocientista era falsa. Sua verdadeira história era muito mais complexa e interessante. Anos depois, o conceito de energia vital evoluiu quando o cientista Nikolai Kozyrev provou que as energias invisíveis estão à nossa volta, e seu trabalho levou a ciência do campo de torção na física quântica. Desde então, milhares de pesquisadores e doutores, abrangendo várias gerações, continuaram o trabalho de Kozyrev e de Reich, forçando lentamente a ciência convencional finalmente reconhecer de maneira oficial o conceito de um meio de energia universal e invisível. O que hoje conhecemos como
matéria escura, fluxo de vácuo, energia de ponto zero. Tudo isso, claro, dependendo de quem você perguntar. É essencialmente o que descreveu Reich, porém chamado de orgone. Nos últimos anos, esse conceito foi reinventado em pequenos objetos de resina que conteria ambos os materiais, orgânicos e inorgânicos. Também foi descoberto que se você adicionar um cristal à resina desses dispositivos, a estabilidade do quartzo transmuta a carga negativa em positiva. Além disso, a resina diminui durante o processo de cura, apertando permanentemente o cristal de quartzo dentro, que cria um efeito de polarização elétrica do quartzo, tornando a orgonita ainda mais eficaz. Atualmente, muitas pessoas usam a orgonita para combater, por exemplo, as frequências eletromagnéticas emitidas pelas torres, telefones celulares, Wi-Fi e, claro, redes inteligentes. Essa mudança na frequência biológica da Terra nos últimos 20 anos afeta todos nós em nível celular. Infelizmente, não estamos cientes do estresse adicional até estarmos contaminados. Existe até um movimento liderado pela internet, onde as pessoas enterram os dispositivos de orgonite perto de torres de celular para combater os seus efeitos nocivos. Os dispositivos são usados com mais frequência para os efeitos da poluição eletrônica, estresse, depressão, dores de cabeça e insônia. O acumulador é usado para purificar a atmosfera, desintoxicar a água, ajudar as plantas a crescer melhor, repelir pragas, desarmar e repelir predadores, inspirar um comportamento agradável e um humor mais equilibrado e feliz. E o melhor de tudo, despertar nossos sentidos psíquicos adormecidos. Não podemos dizer com certeza se a terapia orgone é ou não eficaz. Isso porque a medicina energética não é claramente mensurável e a maioria dos médicos descarta. Aliás, dizem que tudo isso é besteira. Mas desde que você esteja longe de fontes de energia negativas, certamente não há mal algum em testá-la. Há aqueles também que dizem que tudo isso é um mero efeito placebo. Outros, no entanto, veem a orgone como um fio da conexão com o divino. É curioso que uma tecnologia de cura seja maliciosamente desacreditada e que no seu melhor seja milagrosa e no pior das hipóteses, completamente inofensiva. Talvez William Reich estivesse louco, ou talvez esse médico altamente educado simplesmente representasse uma ameaça para as instituições que ele detestava na medicina ocidental. No final, foi o que ele disse. Agora me diga aí nos comentários tudo o que você achou. Como sempre, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, me siga lá no Instagram. Eu sou Wagner Souza, espero que tenham gostado. Forte abraço e até mais.